Olá, bom dia. Com alegria nós damos início ao programa Você Pode Ser Feliz. E a gente manifesta a felicidade através de um sorriso, da alegria de poder ser ouvinte da palavra. Aliás, é bom a gente sempre lembrar, no discurso de despedida de Jesus, que volta ao Pai, como nós celebramos a sua elevação, a sua ascensão, ele nos deixou 3 legados importantíssimos. A minha paz eu vos dou. A paz, fundamental para a nossa existência. Um segundo ponto, alegria. A tristeza de vocês será transformada em alegria. Como ele mesmo diz no Evangelho de João. Eu tenho falado essas coisas para vocês, vocês não vão entender, eu não vou estar mais presente, vocês vão se entristecer, mas essa tristeza se transformará em alegria. E depois que nós entendemos tudo isso, a palavra é de uma riqueza ímpar que vai dizer o seguinte: quando acontecerem todas essas coisas, vocês não me farão mais perguntas, porque nós estaremos diante da glória do Senhor. E aí nós não vamos ficar mais complicando a nossa vida, porque às vezes a gente começa o dia já meio vencido e não deveria, não podemos entrar na batalha vencidos. Temos que entrar na batalha de maneira vitoriosa, porque, como eu dizia, o Senhor nos dá paz, nos dá alegria e nos dá a palavra. A palavra, portanto, é o maior legado que forma o homem, que ajuda ele a pensar, a refletir e a estar de bem consigo. Então, uma das coisas fundamentais que a gente precisa buscar é a autoaceitação. Enquanto eu não me aceito, eu não posso mudar. Eu fico projetando nos outros e eu preciso mudar, lógico, porque tem muitas coisas que não me agradam e acabam me fazendo doente. Talvez seja aquilo que nós falamos assim de uma maneira muito simples e vê se você consegue entender. Quando eu não consigo simbolizar, quando eu não consigo colocar em palavras aquilo que eu estou sentindo, eu acabo fazendo sintomas. E o sintoma não é uma coisa agradável muitas vezes. Quando uma criança fica com febre, ela tem um sintoma. Mas qual é a causa dessa febre, desse sintoma? É isso que nós queremos buscar. E nada melhor do que falar em palavra de ciência, em falar o dom da ciência. Nós estamos na Semana da Unidade dos Cristãos. Nós queremos orar pela nossa unidade, Pai, que eles sejam um como nós somos um, para que possamos celebrar aquilo que temos em comum, principalmente a palavra, a alegria de ter um Salvador, de ter um Redentor que resgata, que nos cura, que nos transforma e também, portanto, esta vontade de ter a paz. E a gente só tem a paz na verdade. Se faltar a verdade na sua vida, na minha vida, nós não estaremos em paz, porque estaremos em conflito. Então nós precisamos descobrir essa verdade e essa verdade se dá no plano da autoaceitação. Quando me aceito, quando eu começo a gostar de mim, é porque eu começo a querer trabalhar algumas dificuldades. Entenda bem, se eu preciso mudar em algumas coisas, primeiramente é aceitar. Aí eu aceito e começo a trabalhar essas questões que talvez estejam me atrapalhando, que me estão fazendo infelizes, talvez numa mente um tanto desconcertante, uma mente disfuncional que não vai levar a lugar nenhum. Então, na semana que estamos vivendo, a Semana da Unidade dos Cristãos, estamos falando dos dons do Espírito. O Espírito nos presenteia com dons, esses dons que nos faz mais fortes, alegres, dinâmicos, muito mais preparados para enfrentar a cruz de cada dia, para experimentarmos a ressurreição. E hoje vamos falar então, como eu dizia, o dom da ciência. A ciência é importantíssimo, mas lógico que nós vamos falar da ciência como método, como objeto, que a gente prova. Não estamos falando dessa ciência que está aí hoje, que tem o seu método próprio, tem o seu objeto, tem toda uma metodologia. Não é isso. Queremos falar dessa ciência, ou melhor dizendo, dessa sabedoria, desse entendimento que Deus vai nos dando para compreender certas situações que às vezes não conseguimos entender na realidade. Então é melhor a gente poder viver. Tem uma frase do Nietzsche. Nietzsche sempre foi muito atacado por ele ser existencialista. Ele morreu com uma neuropatia, uma dor de cabeça imensa, era um sífilis neurológico que ele tinha, um homem, mas de um extremo valor. Tem muita gente que não gosta dele porque, a uma certa altura, ele matou Deus. Ele declarou a morte de Deus, mas não o Deus que nós amamos e sabemos que está vivo, não. Mas diante da ciência que explicava, não essa ciência que nós vamos falar, mas da ciência que provava todas as coisas,
Então, esse Deus, porque antigamente se pensava assim, vai chover, vontade de Deus, vai fazer sol, vontade de Deus, caiu aquele prédio, vontade de Deus, a pessoa caiu da escada, vontade de Deus, eu plantei e não tem chuva, vontade de Deus. Não, Deus quer o nosso bem, Deus quer a nossa alegria e esta ciência que nós devemos ter. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então o Nietzsche dizia que a beleza da vida não está em vivê-la simplesmente, mas em amar. Olha que frase profunda. Eu não gosto da vida no sentido de dizer, eu não só gosto da vida porque estou vivendo. Não, mas mais do que acima, porque estou amando. Porque quando eu vivo a vida com amor, a minha vida é muito mais significativa, ela consegue transcender, quer dizer, ultrapassar as dificuldades, senão eu fico preso nas minhas dificuldades, nas situações pelas quais acabo ficando doente. Então nós vamos pensar na ciência que Deus quer que você tenha este conhecimento, que você entenda que você pode ser intuitivo. Aliás, Einstein dizia isso para os cientistas quando perguntaram para ele, como que você descobriu a teoria da relatividade? Ele dizia, eu precisaria de 100 anos para explicar essa teoria. Como 100 anos? Você não viveu todo esse tempo? Mas eu sou intuitivo. Então a pessoa intuitiva e que acreditava em Deus, porque Einstein dizia isso, eu acredito em Deus porque acredito na ciência. Sim, estamos falando do Deus verdadeiro, do Deus criador, do Deus que inspira, do Deus que coloca uma responsabilidade a qual pertence a você. Eu costumo dizer, e muitas pessoas se assustam às vezes, que Deus não tem história. Porque se Ele tem uma história, qual é a história de Deus? Com qual etnia, com qual povo Ele está fazendo a história? Mas quando eu faço a história, Deus se faz presente na minha história. Quando na nossa paróquia todos se unem para um bem comum, todos se unem para formar a pastoral, todos se unem para que a palavra seja pregada, para que a palavra seja anunciada, para que as pessoas se animem e possam pregar o reino, aí Deus se faz presente nessa história do povo de Deus. E fico tão feliz quando a gente lança uma proposta e o povo capta essa proposta. É como aqui, a TV Século XXI. Como vocês sabem, nós temos uma proposta de evangelização e nós dependemos de vocês, nossos queridos sócios, amigos, irmãos, que estão sempre com a gente e que partilham disso. Então você vê como Deus está agindo nos nossos corações, como Deus está fazendo a história com a gente. Se você faz a história mal, de maneira má ou de maneira errada, então você pode dizer, Deus não está na história. Que história é essa? Não, Ele quer uma história de amor. Por isso o dom da ciência é fundamental que nós tenhamos e Ele dá esse dom para que tenhamos o discernimento, para que possamos entender, possamos caminhar. Cabeça é Jesus e nós somos os membros, é o corpo místico. Aí formamos a igreja. Nós vamos falar sobre isso. Daqui a pouquinho nós temos um convidado especial hoje que ele vai falar sobre a sua paróquia, a festa e tal, mas ele também escreveu um livro, uma base filosófica sobre intuição e nós vamos aprender com ele hoje, com toda certeza, que é o Padre Paulo Henrique, meu xará, mas a gente vai o chamar de PH, como os jovens gostam de chamá-lo lá na sua paróquia. Isso é muito interessante. Bem, depois também lembrando a Terezinha de Matos Gonçalves, de São João do Sul, Santa Catarina, nós vamos fazer a oração juntos. No momento oportuno, nós vamos ligar para você. E agora fazer o apelo. Lógico, nós estamos aqui e somos como que sustentados, lógico, pelos sócios, por pessoas generosas, por pessoas que querem cada vez mais se doar no campo da evangelização. Por isso vocês estão recebendo a revista e lá dentro da revista você tem um convite que você vai fazer para um amigo. Torna-se um sócio evangelizador. Nós precisamos pregar o evangelho, a boa notícia, tem que encantar. E essa palavra que é pregada, essa palavra que é anunciada, essa palavra que nos transforma, com certeza ela vai gerar um ímpeto no nosso coração, com uma vontade imensa de viver no amor. Como dizia a frase do Nietzsche, a alegria de viver está pautada no amor, quando eu consigo amar constantemente. Então, portanto, nós vamos agora acender a vela, para que essa vela seja a luz que nos ilumina durante o nosso programa de hoje, e acreditando que a vela, como nós sempre falamos, ela vela por nós, ela nos mantém na luz.
quem caminha comigo não caminha nas trevas. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas. Se nós somos suas ovelhas, ele é o nosso pastor, não sei para que ficar reclamando, não sei para que fazer da vida um propiocó, um martírio, quando a vida é muito mais simples. Então a gente tem que tentar olhar de maneira diferente as coisas, né? Eu às vezes quando recebo pessoas que falam assim, padre, faleceu alguém da minha família, tudo mais, eu falo, olha, a maneira é olhar de uma maneira mais sábia, com palavra de ciência, olhar porque eu não vou conseguir mudar essa realidade, mas participar da vitória de Jesus Cristo, acreditar na sua palavra, que nos fomenta uma nova alegria. Então falávamos do sócio, e você também pode se tornar um sócio, só ligar 0 operadora 19 3871 9620 e dizer, sim, eu quero participar dessa obra de evangelização. E se você torna-se um sócio através do débito automático, você vai receber 1/3 das mãos ensanguentadas de Jesus. A gente vai insistir sobre isso depois, porque é importante. A igreja tem que pedir sempre, e a gente pede, porque a gente sabe que está pedindo por uma causa nobre. Nós queremos anunciar a salvação, queremos anunciar a boa nova para as pessoas, queremos ter esse dom de ciência, que é essa ciência que nos faz alegres, dinâmicos, fortes e bem encorajados para enfrentar a vida. Um pequeno break, voltamos logo em seguida.